Em 1908, uma expedição geológica em uma região remota da Sibéria Central encontrou algo que desafia a cartografia da época. Não era uma estrutura construída, nem uma anomalia geológica convencional, mas um padrão de vegetação que parecia ter sido desenhado com precisão matemática em uma área onde a floresta deveria ser densa e caótica. O que mais intrigava os pesquisadores não era a forma em si, mas o fato de que, sob aquele desenho, o solo não apresentava sinais de atividade humana, colisão ou alteração química. Era como se a própria Terra tivesse sido organizada por uma força silenciosa e invisível que não deixou vestígios de sua origem. Durante décadas, essa anomalia foi descartada como um erro de mapeamento ou uma falha visual, até que registros fotográficos de satélites modernos confirmaram que o padrão ainda persiste, quase intocado, em meio ao crescimento desenfreado da taiga. O mistério não reside apenas na forma, mas na persistência desse fenômeno em um ambiente onde o clima severo e a erosão deveriam ter apagado qualquer marca em poucos anos. O que estamos observando é o resultado de uma interação natural que ainda não compreendemos ou a evidência de uma intervenção em um ecossistema. A resposta não está em conspirações sobre visitantes distantes, mas em uma investigação sobre como o ambiente pode esconder mecanismos que desafiam a lógica da evolução biológica. Para entender por que esse padrão continua a desafiar explicações, precisamos olhar para 3 fatores que, isolados, parecem insignificantes: a composição mineral do solo abaixo da superfície, o comportamento migratório de espécies locais e a frequência com que eventos naturais de grande escala ocorrem naquela latitude específica. A maioria dos fenômenos desse tipo é explicada pela ação humana ou por desastres naturais, mas, neste caso, as evidências apontam para uma terceira via: um sistema de autorregulação ambiental que opera em uma escala de tempo muito maior do que a nossa capacidade de observação direta. A primeira camada desse mistério é a consistência. Ao analisar amostras de solo retiradas de diferentes pontos do desenho, cientistas encontraram uma concentração de metais pesados que não ocorre naturalmente. Não é contaminação industrial, pois o local está a centenas de quilômetros de qualquer assentamento ou rota comercial. A concentração é uniforme, seguindo exatamente o contorno do padrão observado do alto. Isso sugere que a anomalia não foi feita sobre o solo, mas que o solo se organizou em torno de algo que ali estava. Essa descoberta leva a uma pergunta inevitável: o que poderia ter depositado esses elementos de forma tão precisa e mantido essa distribuição por mais de um século? A hipótese de um meteorito é frequentemente citada, mas a ausência de uma cratera de impacto ou de detritos espalhados torna essa teoria frágil. Um impacto de grande escala deixaria uma assinatura térmica e física que a natureza não esconderia com tanta facilidade. Aqui, a narrativa muda de uma simples curiosidade geográfica para uma investigação sobre a memória geológica da região. À medida que aprofundamos a análise, outro detalhe emerge: relatos de populações nômades locais que habitam as bordas daquela região descrevem o local como um ponto de silêncio absoluto. Animais evitam cruzar a área desenhada, preferindo contornar o perímetro por quilômetros de terreno muito mais difícil. Esse comportamento não é incomum em locais com atividades geológicas instáveis, mas aqui não há relatos de tremores. O silêncio é puramente biológico. A pergunta que surge é se existe um fator sensorial que os animais detectam e que nós, equipados com tecnologia, estamos ignorando por estarmos focados apenas no que é visível. Podemos considerar que estamos diante de um sistema de feedback negativo. Em certos ambientes, a vida se organiza para evitar áreas que possuem uma carga magnética ou química desfavorável.
Mas o que torna esse caso específico é que a área desfavorável tem uma forma geométrica que não é encontrada na natureza. Se não foi construída por humanos e não é resultado de um impacto, o que resta? A possibilidade de que estejamos observando uma reação em cadeia de um fenômeno natural raro, como um vórtice magnético terrestre que se manifestou de forma física no solo, criando um campo de exclusão biológica. A tensão aumenta quando observamos que o padrão não é estático. Imagens comparativas entre as décadas de 1970 e 2020 mostram uma leve deformação, como se o desenho estivesse sendo lentamente digerido pela floresta ao seu redor. Isso sugere que o fenômeno está perdendo sua força ou que o ambiente está se adaptando a ele. Essa observação destrói a ideia de uma estrutura artificial eterna e nos coloca diante de algo muito mais inquietante. Um processo natural que tem início, meio e fim, mas que não possui uma causa visível que possamos apontar com certeza. Muitos investigadores focam no que o padrão representa visualmente, buscando semelhanças com símbolos. Mas essa é a armadilha que nos impede de ver o funcionamento real. A forma é apenas uma consequência. A verdadeira história não é sobre o desenho, mas sobre o que está acontecendo com a matéria orgânica naquele ponto específico. A decomposição de plantas dentro do padrão ocorre em uma velocidade diferente. Há uma aceleração metabólica no solo que, até o momento, não tem uma explicação baseada em nutrientes ou radiação solar. É nesse ponto que a investigação atinge um novo nível de complexidade. Se o solo está alterando a velocidade dos processos biológicos, ele não é apenas um lugar, é um catalisador. A ideia de um catalisador natural, oculto na vastidão da Sibéria, soa como ficção, mas a realidade física dos dados coletados não oferece outra conclusão plausível. O que estamos vendo é um sistema que opera fora do ritmo normal da natureza. Não há uma entidade, não há um propósito, há apenas um mecanismo. Pode parecer que a solução está em escavar o centro do padrão, mas essa é a parte mais perigosa do mistério. Qualquer intervenção física poderia destruir a integridade do fenômeno, apagando as evidências antes que possamos compreender a causa raiz. A cautela dos cientistas que estudaram a área não é fruto de medo. Às vezes, o maior avanço na compreensão de um mistério não é o ato de revelar, mas o ato de observar sem interferir. O que torna esse caso particularmente inquietante é a possibilidade de que existam outros padrões como este espalhados pelo globo, camuflados por densas coberturas vegetais ou por terrenos de difícil acesso. Se este é apenas quantos mais estão moldando o comportamento de ecossistemas inteiros sem que tenhamos notado. A ideia de que o planeta possui mecanismos de autorregulação que criam essas anomalias temporárias desafia a nossa visão de uma natureza passiva, que apenas reage à nossa presença. Ao final dessa análise, a pergunta central deixa de ser quem fez isso, ou o que é isso, para se tornar o que mais a natureza esconde em sua rotina silenciosa. O padrão na Sibéria é uma lembrança de que a lógica humana é uma ferramenta limitada. Nós buscamos ordem, simetria e propósito porque é assim que construímos nosso mundo, mas a Terra, em sua vastidão, opera sob leis que não precisam de nossa aprovação ou compreensão. O padrão está lá, lentamente sendo consumido pelo tempo, deixando para trás apenas a incerteza. Não há uma resposta definitiva, e talvez seja esse o ponto mais perturbador. À medida que a vegetação avança e a anomalia desaparece, o mistério não é resolvido, ele é simplesmente absorvido pela normalidade, tornando-se apenas mais uma das muitas histórias sobre lugares estranhos que em algum momento foram reais demais. A natureza não nos deve uma explicação, e o fato de algo tão estranho ter existido sem ser notado por séculos é a prova de que a realidade, quando quer,
sabe muito bem como guardar seus próprios segredos.